Olá, bom dia, você que acompanha sempre conosco o começo da semana em que nós colocamos nossa vida na presença do Senhor. Uma segunda-feira onde vai começar as nossas atividades, nós temos uma semana pela frente, mas nós estamos reabastecidos porque ontem nós oramos, o domingo regularmente é o nosso tempo de comunhão com Deus, leitura da Bíblia, oração, louvor. Nós tivemos um culto gostoso, que onde o Senhor edificou a nossa vida pela manhã, pela noite. Eu tenho certeza que você, que é sempre fiel, sempre participa conosco, está sempre crescendo espiritualmente. E nesta segunda-feira não vai ser diferente, Nós vamos ter uma semana abençoadíssima e a presença do Senhor e Sua palavra está conosco. Vamos ouvir uma canção do Ministério de Louvor muito especial. E já voltamos com uma palavra que eu tenho certeza que vai te edificar. Estás aqui, mudando destino.
Esta semana eu li uma devocional que falou muito comigo, porque ela diz respeito à obra de Deus pelo Espírito Santo em nosso caráter, em nossa vida. E ele parte de Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a bem-aventurança que Jesus pregou para os seus discípulos. A primeira bem-aventurança, ela indica esse ponto onde começa toda a obra espiritual na vida de todos nós. O reconhecimento da pobreza da nossa própria condição. Nossa condição não tem nada que em si mesmo tenha um valor agregado, a não ser a dependência de Deus em nossas vidas e o seu trabalhar em nós pelo Espírito Santo. Então esse é o resultado de um instante de revelação que Deus produz em nós quando desaparece tudo o que nos fazia acreditar que éramos importantes. Neste momento nos vemos como somos e somos vistos por Deus em estado de completa dependência e até mesmo falência espiritual. O melhor exemplo disso está na história do filho pródigo, você se lembra? Ali os dias gloriosos, quando a vida era carregada de festas, graças à carteira cheia de dinheiro, um desfile de admiradores, e tudo isso chegou ao fim. Tudo ficou para trás, né? Então, sentado ali depois, naquela condição terrível que ele se colocou depois, entre os animais, entre os porcos, com a roupa rasgada e suja, e sentindo o implacável incômodo da fome, aquele jovem de repente caiu em si. Ou seja, ele chegou àquele momento quando percebeu sua verdadeira condição e compreendeu que estava absolutamente perdido e sozinho no mundo. Então a miséria da sua condição o levou a empreender a jornada de volta à casa do seu pai. Ele caiu em si. Todo mundo um dia cairá em si. O que a gente espera é que dê tempo disso acontecer. Porque às vezes não dá tempo, não é? Às vezes acontece alguma tragédia que não permite que a pessoa tenha esse tempo de reflexão, de voltar à sua consciência, de voltar à razão. Então a gente deve aqui esclarecer que a pobreza de espírito não se refere apenas à experiência, só que leva alguém à conversão. É, antes de tudo, uma condição que nos faz chegar continuamente ao Senhor. À medida que transitamos pela vida, muitas vezes temos atitudes de soberba e altivez em oposição ao Espírito do Reino de Deus. A única esperança para nós nessas ocasiões é reconhecermos nossa verdadeira condição espiritual. Tal foi a experiência de Pedro, que, levado pelo seu entusiasmo, ele quis dar testemunho de sua fidelidade ao Senhor, prontificando-se até a morrer por Senhor. Mas mais tarde o choro lamentável de Pedro ajudou a ver com clareza a condição espiritual a qual ele vivia. Ele precisava mesmo reconhecer a sua miséria, a sua falência, porque ele era muito afoito, muito dono de si, ele era muito cheio de opiniões, mas até que se viu realmente em condições precárias, que só uma profunda experiência com o Espírito Santo pode tornar uma pessoa assim em uma pessoa quebrantada. Você quer conhecer um cristão de verdade? Veja se ele é ou se ela é uma pobre de espírito. Veja se é dada a muita opinião, se é chegada a muita contenda, se é chegada ao desrespeito, se é uma pessoa de difícil trato. Eu lido com muita gente assim. E eu só oro a Deus para ter misericórdia e peço para que um dia essa pessoa caia em si e tenha uma experiência com o Espírito Santo, assim como Pedro. Então Jesus proclamou que a bênção resultante dessa pobreza espiritual seria a posse do reino dos céus. Os pobres de espíritos, a eles
pertencem ao reino dos céus. Então não podemos deixar de observar esse contraste com a realidade do mundo, em que as conquistas acontecem pela força, pela violência, pela politicagem, pela influência, essas coisas todas que não faz parte do caráter de um discípulo de Jesus Cristo. As agressivas ambições dos que chegaram aos mais altos postos no mundo político, empresarial ou cultural confirmam a observação de que neste mundo não há lugar para os fracos nem para os humildes. O mundo é para os espertalhões, mas nós não somos deste mundo. E se você age como se fosse deste mundo, você vai acabar junto com este mundo, porque você então e eu, se esse for o pensamento, não pertencemos ao reino de Deus e nem a Deus. A gente conhece muita gente com muita influência e foi muito influenciável, né? Influenciou sociedades todas com a humildade, com a conversão, com o espírito de serviço. Eu me lembro de John Wesley, me lembro de George Miller, eu me lembro desses cristãos fantásticos que serviram até a morte, e serviram com humildade, e serviram a custo da sua própria pobreza, pagaram muitas vezes com a vida, empobreceram para servir os outros, servir a Deus, mas estes sim marcaram os tempos, as épocas, porque é só assim que nós podemos marcar o mundo, não é com a vingança, não é com as nossas vidas cheias de si mesmos que nós vamos alcançar alguma coisa que se tornará um legado para a história, mas é com a humildade, assim como Jesus. Nos lembremos que Jesus, tendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, ele não quis usar suas prerrogativas divinas nesta terra, mas preferiu morte e morte de cruz. E a Bíblia diz para que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ser discípulo de Jesus, a porta é estreita. Porta larga não levam ao céu, mas a porta estreita leva ao céu e Deus nos ajuda facilmente a entrar pela porta estreita, porque nós não estamos sozinhos, Ele nos dá o seu poder para vivermos assim. Então, no contexto espiritual, o reino é entregue aos que reconhecem sua total falência, sua falta de aptidão e mais ainda, sua dependência de Deus. Nós não somos nada. Não sei se você já reparou isso. Deus tem que ser tudo em nós. Colossenses 1:27 fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Devemos nos lembrar das palavras do Senhor ao povo de Israel também, lá em Isaías capítulo 30, versículo 15, que é tão maravilhoso, que diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Que o Espírito de Jesus Cristo possa te convencer nesta semana que os pobres de espírito herdarão o reino. Pobreza de espírito é humildade, é mansidão, é sabedoria. E por não ser pobre de espírito, muitos relacionamentos estão quebrados, muitas famílias estão desestruturadas, muitas amizades são desfeitas e muita confusão existe no trabalho, na igreja, na escola, em tantos lugares, por falta de pobreza de espírito na qual Jesus nos ensinou. Ser pobre de espírito não é ser uma pessoa sem expressão, uma pessoa sem opinião, uma pessoa sem entendimento, nada disso. Ser pobre de espírito é ser com o mesmo sentimento de Jesus Cristo, ser muito inteligente, ser muito sábio, muito sábia, mas muito tranquilo em saber que nós não somos nada, não temos nada em nós mesmos, somos totalmente dependentes de Deus
e uns dos outros. Que nessa semana você possa ser restaurado, restaurada, e que possa usar esta palavra para também restaurar relacionamentos e, quem sabe, uma amizade, um familiar que foi perdido por aí por causa da sua, ou da minha falta de sensibilidade ou até mesmo arrogância. Jesus nos chama ao discipulado, que é: eu sou discípulo dele. O que ele faz, o que ele é, o que ele me pede para fazer, é assim que eu ando, é assim que devemos ser. Se não somos, precisamos pelo menos estar no caminho. Grande abraço, uma boa semana abençoada pela graça do nosso Pai.